A morte do Papa Francisco trouxe à tona diversas teorias que foram divulgadas amplamente nas redes sociais, sobretudo pelo Daniel Mastral, falecido Daniel Mastral. E um dos assuntos que mais é debatido na internet é aquela teoria do oitavo rei, ou do oitavo papa, que se baseia em um texto de Apocalipse, de um tratado, enfim. A gente vai conversar sobre esse assunto com um dos maiores especialistas em Daniel Mastral do Brasil, que é Mariel Marra, doutor, advogado, pastor. Mariel Marra, que acompanhou o legado, né, a história, sobretudo aquela negativa também do Daniel Mastral, e vai repercutir com a gente não só a morte triste, trágica do Papa Francisco, que deixa, obviamente, um legado extraordinário, mas também as revelações, as traduções, as teorias sobre o Papa Francisco e sobre o papado como um todo, que foram pregadas durante anos pelo Daniel Mastral. Seja bem-vindo, Mariel, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Israel. É sempre um prazer estar aqui com você. E vamos falar sobre esse tema aí, não especificamente sobre o Mastral, né, mas sobre esse entendimento que aponta o próximo Papa como sendo a besta ou sendo o anticristo, e isso acaba também ofendendo também os católicos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. Quando o Daniel Mastral esteve nesse canal, eu perguntei a ele sobre essa teoria já tão difundida por ele mesmo em relação ao oitavo rei, ao oitavo papa, e o que ele disse a gente vai assistir agora, só que a gente dá sequência. Vamos ver. Falado sobre isso, tratado Latrão. Já tinha falado sobre isso desde aquela época, já falava sobre isso. Isso aqui não é o oitavo rei, então passando Apocalipse 17, a profecia do Apocalipse 17. Mas ele não é o oitavo rei, porque ele vem do tratado Latrão. Então, quando o tratado foi assinado, quem estava em vigor era o Papa Pio XI, Pio IX, Pio XI. Ele estava em vigor, acho que era Pio XI. Ele estava em vigência, o pontífice dele. E aí, ele não pode entrar, tem que vir na mesma linhagem, quer dizer, tem que ter o conclave após o tratado para esse sim validar. Então, o Papa Francisco, na verdade, é o sétimo. O próximo vai ser o oitavo. Então, se a profecia se pauta nessa questão, se a profecia estiver certa, e eu creio nessa vertente, né, estiver correta nessa afirmação, nós estamos falando do próximo Papa aí, que aí sim vai dar apoio para o governo do anticristo. Então ele não é o anticristo? Não é o anticristo, ele vai dar apoio. O anticristo vai precisar de uma sustentação, de um apoio de fé, um apoio religioso. Hoje em dia é interessante, todos os governantes do mundo vão lá tomar a bênção do Papa. É estratégico isso, você conquistar as pessoas, para ter, né, sair bem na fita. Então, ele não é. Agora o próximo vai ser tipo o falso profeta, que vai dar valor, vai catapultar, vai apoiar o anticristo. Vai ser uma pessoa carne e osso como eu e você, mas o sistema de governo do anticristo é um sistema. Eles vão ter que eleger nesse sistema algumas pessoas para comandar esse sistema, para poder gerenciar esse sistema. E, evidentemente, os Estados Unidos têm bastante potencial para gerenciar. O Biden já falou sobre isso, precisamos de uma nova ordem mundial, e nós temos o poder de governá-lo. Trump já falou sobre isso, e é provavelmente o que vai acontecer. Mariel, você, além de advogado, pastor, é um estudioso da teologia, explica para a gente o seguinte, o que faz sentido e o que não faz sentido nessa teoria do Mastral a respeito do próximo Papa? Então, Israel, o primeiro ponto que eu observo aí nessa narrativa do Mastral é que ele aponta apenas a contagem a partir de Pio XII. E não existe nenhum elemento que justifique essa contagem. Então, de uma forma muito arbitrária, ele escolhe, né, na sua narrativa, ele parte do pressuposto que o oitavo rei, para que se chegue a essa contagem de oitavo rei, só pode ser a partir de Pio XII. Pio XI, que era o Papa na época do Concílio de Latrão, quando o Vaticano ele foi estabelecido, para ele, de uma forma muito deliberada, ele fala, não, Pio XI não vale. E por que ele fala isso? Porque quando ele já te deu essa entrevista, o Francisco já era o oitavo, né? Em tese, era. Então, para que haja uma profecia ainda em cumprimento, então precisa sempre ter algo no futuro. Então não dava para ele apontar para uma profecia que já estava cumprida. Não dava para ele falar que o Francisco era esse oitavo rei. Ele precisava apontar para algo futuro para se manter nesse hype de internet, sendo sempre comentado. E
infelizmente, o Mastral, ele pautou a vida dele sempre criando interpretações escatológicas apontando para um futuro que viria, e quando esse futuro chegava, ele sempre apontava para algo que ainda viria mais à frente. Ele começou o ministério dele falando que o anticristo apareceria em 2006, começaria a governar em 2013. Aí chegou 2006, não apareceu nada, 2013 não aconteceu nada, aí reinterpretações. Aí fazia leituras apocalípticas da capa da revista The Economist. E aí fazia interpretações ali de coisas que viriam. E sempre jogando, né? Quando acontecia alguma coisa parecida do que ele falava, tá vendo? Eu avisei. Mas tudo aquilo que não acontecia, ele também já não falava mais, a gente fazia de conta que não tinha. É muito complicado, sabe? Você fazer essas interpretações que é como se você dançasse conforme a música, né? A interpretação ela vai sendo feita de acordo com o que acontece, ou o que está prestes a acontecer. Então, o oitavo rei não pode ser o Papa Francisco, então a gente tem que apontar para um próximo, né? E aí agora que Mastral não está mais entre nós, isso voltou a ser internet. E muita gente está agora, baseado em Daniel Mastral, falando que o próximo Papa vai ser a besta do Apocalipse, porque estão interpretando Apocalipse 17, a partir do verso 9 ao 11, né? Estão interpretando isso com base naquilo que o Mastral falou. Só que, Israel, é interessante analisar essa fala dele, considerando que outras pessoas já tinham essa interpretação antes. Mastral não está trazendo nada novo. Nada novo. Ellen White já falava sobre isso no seu livro O Conflito. Ela já apontava e interpretava Apocalipse 17, dizendo que o Papa ele era a besta, o papado era a besta. E que esse oitavo rei, ele então seria esse governante, né? Que esse papado que iria ressurgir e que iria então apoiar o anticristo. Ellen White já falava sobre isso muito antes do Mastral. Então, o que ele está trazendo aí, né, ele trouxe para você nessa entrevista e falou também sobre isso em vários outros podcasts, ele está simplesmente reproduzindo uma escatologia da Igreja Adventista, com base nas profecias de Ellen White. Mas eu te pergunto o seguinte, nesse caso, o oitavo Papa é o Francisco, então? Ou é o próximo? Muita sua colosso. Segundo o Daniel Mastral, sim. Segundo o Mastral não é o Francisco, né? Segundo o Mastral não é. Agora, essa linha escatológica que aponta o Papa, né, independente de qual seja, se é o Francisco ou o posterior, essa linha escatológica que aponta o Papa como a besta do Apocalipse, ela é uma linha escatológica que contradiz a teologia reformada. Porque, por exemplo, Lutero, ele falava que o Papa é o anticristo, não a besta. Tá? Então, para Lutero, o Papa é o anticristo. Então, Lutero não interpreta Apocalipse 17 como se fosse ali o Papa sendo a besta. Não, para Lutero, não. Só que a besta seria o falso profeta, conforme diz o Mastral. Não. Segundo essa teologia, a besta é uma entidade, o anticristo é outra e o falso profeta é outro. Tá? Mas parece que ele meio que mistura, né, a figura da besta com o falso profeta. Isso. Né? É uma escatologia muito temerária, e aí que está o perigo, né? Muita gente pega essas escatologias e interpreta como se fosse realmente uma revelação espiritual
e não entende que existem várias linhas escatológicas que são extraídas do mesmo texto bíblico e que são interpretações possíveis. Então, quando você vai para a linha escatológica, você se dedica ao estudo escatológico, a primeira coisa que você tem que ter é humildade. Humildade diante do texto e não querer fechar questões. Porque, de um lado, nós temos irmãos que são amilenaristas, que não creem no milênio. Já outros creem na vinda de um período de 1000 anos chamado milênio. Tem irmãos nossos, e aí nós temos que chamá-los mesmo de irmãos, porque creem em Cristo e estão ali nos fundamentos da fé, foram construídos sobre os mesmos fundamentos que o meu, por exemplo, que são pré-tribulacionistas, né? Dentro da linha milenarista tem os pré-tribulacionistas, outros que são mesotribulacionistas e outros que são pós-tribulacionistas, que acreditam no arrebatamento e que esse arrebatamento vai ocorrer em momentos diferentes. São irmãos nossos. Então, como é que você vai falar para o seu irmão que ele está crendo em uma coisa que não é verdade? Sendo que vocês dois estão extraindo interpretações escatológicas da Bíblia. Da mesma fonte. Da Bíblia, né? A mesma base. Então, o estudioso da escatologia, a primeira coisa que ele tem que ter é humildade, sabe? Não dá para a gente fechar questões. Agora, dentro das interpretações teológicas, o que não pode ocorrer é uma exegese forçada. Você forçar uma interpretação de acordo com a predisposição que você já tem no coração. Por exemplo, esse negócio do 8º rei. Eu quero que o 8º rei seja o próximo Papa. Então eu já excluo o Pio XI. Isso aí é uma interpretação forçada. Não existe nada que justifique essa interpretação. E se você olhar, conforme eu disse, para a tradição teológica da Igreja Protestante, essa interpretação do Mastral, assim como a interpretação da Ellen White, é uma interpretação que contradiz a tradição que começa com Lutero, e Calvino também concorda com Lutero. Ambos diziam que o papado, não o papa, né, mas o papado, ele era o anticristo. Calvino chega a dizer que o papa é o anticristo. Calvino, sim, que ele, nas institutas dele, ele fala o seguinte, posso ler aqui para você? Olha só o que Calvino fala. Calvino fala o seguinte: nós designamos o Papa como o anticristo, a quem Paulo chama de o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque ele se levanta no lugar de Deus. Então, essa interpretação escatológica de Calvino. Calvino olha para o Papa e fala, olha, o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz respeito ao Papa, porque ele se levanta no lugar de Deus. Ele é o anticristo. É claro que a gente tem que entender essa interpretação dentro de um contexto histórico, né? Que ali nós estávamos no início da reforma. O poder que está naquela época era um vizinho. Exatamente. Então, quem está falando aqui é Calvino. Quem está falando aqui é Lutero. Foi um cara que estava sofrendo uma pressão gigantesca, tanto política como religiosa, naquele momento. Gamaliel, o Mastral disse que o Papa é a besta, o profeta, Calvino e Lutero. E tu dizem que o Papa é turista? Não, eu não concordo com essa interpretação, até mesmo porque, vejamos, Apocalipse 17, que é o texto base dessa interpretação, Apocalipse 17 diz o seguinte, aqui está o sentido que tem sabedoria. 2 pontos. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada.
Aí vem a interpretação adventista e fala, olha, Roma, ela é uma cidade que está no meio de 7 colinas. Logo, a profecia está falando de Roma. Logo, a besta, a prostituta, né, a grande meretriz de Apocalipse, diz respeito à Igreja Católica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, as interpretações elas já vão nessa linha a partir do texto. O texto não fala que é Roma. O texto não fala que é a Igreja Católica, obviamente, né, porque historicamente veio depois. Mas a interpretação ela já vai forçando um sentido que é o sentido que eles querem dar. Né? É aí que está o problema. Então, já li essa primeira parte, e aí fala, são 7 montes, os quais a mulher está sentada. Eles dizem que a mulher é a igreja, então ela está no meio de 7 colinas, então essa aí é Roma. E aí, essas colinas também diz, são também 7 reis. Aí eles dizem, tá vendo? É o Papa, porque ele é o rei do Vaticano, né? Ele é a autoridade ali desse Estado que surgiu a partir do Concílio de Latrão. Aí o texto bíblico continua. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, deve permanecer pouco tempo. E aí a última parte, que é essa que o Mastral comentou aí, e que a Ellen White também faz a sua aplicação. E a besta, que era e já não é também o 8º dos 7. Ele é também o 8º. E é dos 7. E vai à perdição. Então, a interpretação diz o seguinte. Se esses reis que estão lá em Roma, que é o Papa, ele, então, o 8º vai ser a besta, então vamos começar a contar. Mas vamos começar a contar a partir de quando? Vamos começar a contar a partir de Pio XII. Isso aí já é o Mastral. Não pode contar a partir de Pio XI, porque se for contar a partir de Pio XI, aí o Francisco... Inclusive, se você leva em consideração que Pio XI é efetivamente o primeiro rei, porque ele é o primeiro rei. Sim. Não dá para você excluí-lo dessa contagem. Porque quando o Vaticano foi instaurado, só havia Papa. Não havia Vaticano, o Estado de Vaticano não existe. Então, o Pio XI, ele era o Papa, e quando o Vaticano ele foi instalado, foi instaurado, foi criado, obviamente ele se tornou o primeiro governante do Vaticano. Não dá para excluí-lo. Não existe uma lógica que justifique essa exclusão. Um texto bíblico, algum elemento que fala, não, Pio XI não vale. Não vale por quê? Porque eu não quero. Só por isso. Entende? Mastral não quis. Então, por isso que tem que ser a partir do Papa Francisco. E muita gente está entrando nessa onda. Então, eu acho importante a gente trazer essa interpretação, né? Mostrar o que o texto bíblico realmente está dizendo, até para que os nossos irmãos, a partir de assistirem o nosso vídeo aqui, possam refletir sobre isso. Até porque está ofendendo os católicos também, né? E eu acho que não é por aí. Mariel, para a gente concluir, faz um panorama que você imagina que vai acontecer com a Igreja Católica daqui para frente, a chegada do próximo Papa, prevalece, católico, como está vendo isso? Eu não entendi, Israel, desculpa. Faz um panorama do que você espera para acontecer com a Igreja Católica, que você imagina. A Igreja Católica, a partir de agora, sem Francisco, com a chegada do Papa, a Igreja Católica continua forte. O que você imagina disso? Então, o Papa Francisco, ele foi um Papa que trouxe muito diálogo e promoveu algumas reformas, mudanças importantes dentro da Igreja Católica. Foi o primeiro Papa latino-americano, foi o primeiro jesuíta, então aí você já vê a sua linha, né, escatológica, diferente do Ratzinger, que era alemão, que é o seu antecessor. Ele já tinha uma proximidade com políticas sociais. Isso, inclusive, abriu diálogo com protestantes
mais progressistas, né, protestantes de esquerda. Que, na minha avaliação, uma contradição, mas eu não vou entrar nesses termos, não vou entrar nessa discussão. Mas houve uma comunicação e um diálogo maior da Igreja Católica com protestantes mais progressistas. Protestantes e evangélicos mais conservadores não entraram em diálogo com a Igreja Católica, né? O que virá posteriormente? Bom, existem alguns papas, ou melhor, alguns cardeais que já estão sendo cotados para assumirem esse lugar. Todo conclave sempre aparece essa discussão, né? Nós nunca tivemos um papa africano, nunca tivemos um papa negro. Ok, é uma discussão lícita, e dentro dessa discussão tem sido apontado alguns cardeais que podem vir a ser, né? Na minha avaliação, eu acredito que a Igreja Católica ela vai fazer agora um movimento contrário ao do Papa Francisco. Até como um movimento pendular da história, né? Eu acredito que ela vai ter uma aproximação maior ao conservadorismo. Vai ser o próximo Papa, na minha avaliação, vai ser um Papa mais conservador, assim como era o Ratzinger, né? Então, faz esse movimento, né? João Paulo II, ele era mais progressista. Então, a Igreja Católica ela sempre faz esse pêndulo. Como esse atual era latino-americano, era mais voltado para políticas sociais, eu acredito que o próximo vai ser ali na região da Europa mesmo, viu? Não vai ser africano, não vai ser brasileiro. Eu acho muito difícil isso acontecer agora. Talvez até italiano mesmo, né? Sim. Ao alemão novamente, né? Como era o Ratzinger. Alguém mais voltado para a tradição, entende? E vai ter esse retorno aos apegos doutrinários, um reavivamento doutrinário dentro da Igreja Católica. Perfeito. Valeu, obrigado, meu irmão. Foi um prazer. Valeu, Israel. Grande abraço. Tchau.